Boa noite a todos, muita paz e muita luz. Estamos ao vivo, na sexta-feira, dia 7 de julho de 2023, transmitindo diretamente do Centro Espírita Oscar Menezes. Desejamos a todos que aqui estão e os que nos cumprimentam, votos de muita paz e de muita luz. E que a noite nos traga a todos, individualmente, encarnados e desencarnados, a diminuição das nossas aflições e o sorriso nos lábios, como disse Paulo de Tarso, ao se encontrar à beira do desencarne. Que assim seja. Queridos irmãos, o tema que nos traz hoje, na verdade, é um tratado. Poderíamos todos estarmos a noite quase toda. Um afetuoso abraço, me permitam, a todos que estão participando do 8º Congresso Espírita Alagoano, e que transmite também uma parte dessa palestra enquanto não se faz a abertura dos trabalhos. Gratidão sempre. Amanhã estarei aí, se Deus permitir. Veja bem, senhores, o tema que nós vamos tratar hoje é a parábola do bom samaritano, né? Na verdade, nós precisamos fazer alguns esclarecimentos antes sobre o que vem a ser isso. Há uma diferença, hebraicamente falando, é claro que eu não vou fazer a retradução, né? Porque senão a gente não vai acabar nunca. Mas hebraicamente falando, uma coisa é parábola, outra coisa é passagem. Parábola é uma citação que é feita dentro de uma passagem. Portanto, que a parábola do bom samaritano, ela está na passagem do capítulo 15, que fala o quê? O mais famoso capítulo do Evangelho. Fora da caridade, não há salvação. Ok? Então, essa passagem, não é, que é denominada fora da caridade, não há salvação, teve uma resposta do Cristo a uma pergunta de um doutor da lei. O que era o doutor da lei na época de Cristo? Era aquela pessoa que conhecia toda a lei de Moisés. Porque, para quem não sabe, o Pentateuco de Moisés, que depois se transformou o Decálogo, né, os 10 mandamentos, né, eles começaram com indicativos de Deus naquela época para que ele atravessasse o deserto, né, e fosse para a famosa Terra Prometida, que nunca se chegou, né? Na verdade, ele queria instruir aquelas pessoas que eram menos informadas sobre o que deveria acontecer, né? A mulher adúltera, né? Olho por olho, dente por dente, não é? Ele chega até o próprio a dizer, isso daria uma outra palestra, né? Não devemos invocar os mortos, né? É um erro gravíssimo. Na verdade, a interpretação não é bem essa, mas isso fica para outro momento. Então, o que é que acontece na verdade? Como é que surgiu a parábola do bom samaritano? Samaritano era aquela pessoa que vivia em Samaria, uma cidade muito próxima de Jerusalém, distante mais ou menos hoje seria o quê? 6 quilômetros mais ou menos. E como é que isso aconteceu? E por que essa parábola foi contada? Porque na verdade essa parábola tem 2 fundamentos. O primeiro é o sentido da palavra ajuda, e o segundo é a palavra perdão. Veja o que aconteceu. Faltando poucos dias, Jesus pressentia a sua ida e chegou junto aos apóstolos, inclusive João, o evangelista, e disse: eu quero ir a Jerusalém, mas antes eu quero passar em Samaria. Por isso que a palavra do bom samaritano, né? Que é aquele que nasceu em Samaria. Eu quero ir a Samaria. Os discípulos estranharam, né? Mas nós vamos fazer um arrudeio, como a gente diz aqui na internet, né? Faz um arrudeio tão grande no mundo, é o famoso via Poço, né? Fazer um via Poço para chegar naquele lugar. Ao invés de a gente ir em reta, a gente vai em curva. Mas Jesus disse: não, eu preciso passar lá. João e o evangelista disse: então nós vamos na frente para encontrar pouso. Encontrar o quê? Toda a cidade que Jesus ia, né? Porque Jesus, a riqueza de Jesus era a palavra, né?
era a palavra, eram os ensinamentos, eram as curas, né? Ele não tinha uma casa de praia em cada cidade, né? Nem o repouso era o amor que ele transmitia no coração. Pois bem, os apóstolos foram na frente, ficou apenas Lucas com ele e Maria Madalena, né? Maria Magdala. E quando João Batista chegou, né, em Samaria, ninguém quis dar pouso, aconchego, né? Porque, não sei se vocês se recordam, eu estou fazendo essa digressão para vocês entenderem a parábola, né? Quer dizer, você lê a parábola, não, veio um samaritano e ajudou a pessoa, né, que foi assaltada, pronto, acabou, você é uma pessoa maravilhosa, não sei o que, não. Não é bem assim. A gente precisa ir a miúde, né? Pois bem, e aí quando João chegou, era comum nas cidades da Galileia, né? Cafarnaum, Jerusalém, Nazaré, os peregrinos receberem, né, aqueles que atravessavam o deserto, né, com fome, com sede, receberem pouso, né? Alguém, né, chegava lá, dava a comida, dava a dormida, né, um banho, etc, né? Ou seja, era uma maneira de congratular-se com aquela pessoa que vinha caminhando, vinha peregrinando, vinha vendendo coisas, saía de não sei quanto, uma distância longínqua para vender o que, tecidos, etc, né? Fazia a famosa troca. Mas em Samaria ninguém quis recepcionar Jesus. João Batista, João Evangelista, ficou decepcionado e raivoso. E quando Jesus chegou, ele disse: mestre, eu nem encontrei ninguém para nos dar comida, bebida, leia-se, né? Água, vinho e tal, nem muito menos o pouso, lá que se chamava pouso, né? O descanso, né? Uma copa para dormir, né? Para continuar, porque ele estava a mais ou menos 6 a 10 quilômetros de Jerusalém. E você caminhar no deserto, no calor, 10 quilômetros, não é? É um negócio sério. Hoje, né? Tem gente que corre isso na maratona. E Jesus silenciou. E ele, vejam o que isso tudo está na Bíblia, a passagem da Bíblia. Está em Lucas, essa narrativa. E aí, o evangelista ficou tão enraivado, comumente falando, ele pegou ar, né? E ele disse: Senhor, rogue ao Pai para cair fogo sobre essa cidade. Jesus não deu uma palavra. Isso, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Prosseguiu. Quando ia chegando em Jerusalém, já faltavam 2 dias para ele, para a Páscoa. Ele, quando ia adentrando a cidade, já sabendo que ia ser morto e crucificado, ou crucificado e morto, né? Imagine a grandiosidade de um homem desse, sabendo que, né, estava entrando no seu próprio calvário, né? Na verdade, é a mesma coisa do holocausto, né? Você saber que entrar na câmara de gás, né? Daqui a pouco, quando fechasse as portas, o cara solta o gás e você, né? Não é assim? Bom, e aí Jesus, quando foi entrando na cidade com os apóstolos, um doutor da lei, né, o interpelou e disse: mestre, qual os mandamentos da lei mosaica, lei de Moisés, né? Ainda não havia o Consolador, este que está aqui, né? E o Cristo disse: tu conheces a lei? E todo doutor da lei conhecia a lei de Moisés de cabo a rabo e interpretava. Qual da lei é a mais aplicável? Ele disse, Jesus respondeu: o que é, tudo isso para ele contar a parábola, hein? O que é que a lei diz? Reperguntou Jesus. E fez a segunda pergunta:
com fome, com sede, cansado, e ainda vem alguém para lhe encher, né? O cara que chega na cidade, não encontra banda, não sei quantos quilômetros, a pessoa diz, eu queria fazer. Na verdade, era uma provocação, né? Até como se fosse mandado, né? Mandado fazer aquilo mesmo. Ele diz, o que é que a lei diz? E o que é que faz estuda a lei? O doutor da lei, conhecedor, disse, a lei, ela se resume em dois princípios que nós temos como fonte basilar da doutrina espírita: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é isso? Se não fizeste isso, estás exatamente desenhando na água. O que é que fica? Nada, não é? É como rodar, absolutamente nada. E aí Cristo disse exatamente, vós acertasse exatamente isso. Esses são os princípios da doutrina mosaica: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu amor, e ao próximo você mesmo. Muito bem. Aí ele disse, mas quem é o meu próximo? Agora começa a história da palavra. Quem é o meu próximo? E a gente acha que a pessoa que está aqui, né? É aquela senhora que está ali, é o meu amigo que está aqui, é a outra pessoa que está ali, é o meu irmão que está ali, são os irmãos que estão ali, são aqueles irmãos que estão aqui, que já, né? já estão aqui há bastante tempo. É você que está aí. Proximidade não significa afeição, não é? Eu posso estar próximo de alguém e odiá-lo, não é? Odiá-lo, odiá-lo. Não, eu estou aqui porque no quartel, todo mundo em fila, você está o cara do lado de você, você fica se treme de ver aquela pessoa ao lado. Ele disse, quem é o meu próximo? O doutor da lei reperguntou a ele. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Todos de Jerusalém, todos os judeus, eles faziam isso de manhã, de tarde, de noite, né? Eles rogam isso, né? De manhã, de tarde, de noite. Quem é o meu próximo? Aí foi a hora que Cristo disse, agora eu vou te dizer quem é o teu próximo. E aí veio a parábola do bom samaritano. Vocês estão, inclusive você, boa noite, um grande abraço para todos, boa noite minha amiga Débora, Juliette, enfim. Vocês se lembraram que João Evangelista criou ódio do povo de Samaria, porque não deu abrigo a Jesus Cristo, não é? Perceberam que as coisas se encaixam? E Jesus disse, agora eu vou lhe contar uma parábola. Por vontade de João era para queimar a cidade, né? Porque não dá um pouso a um homem que curou tanto, né? Porque ele já estava no final da vida, faltavam 3 dias, né? Quando ele chegou em Jerusalém, no segundo dia era Páscoa, né? Foi quando ele foi crucificado, morto, né? E sepultado e ressurrecido, né? Ou redivivo. E ele diz, explicar-te-ei quem é o próximo, e contou a palavra. Todos conhecem a parábola do bom samaritano? Todos conhecem? Alguém não conhece aqui? A parábola, todos conhecem, né? Muito bem. Claro, na verdade não conhece, né? A gente lê, né? E encontra uma pessoa que ajuda alguém que está no meio da estrada e que lhe passa. Você sabe por que passa vinho? Porque ele passou vinho? Não, né? Você sabe por que ele passou azeite? Não. Então a gente só leu a essência superficial. A gente não leu a essência profunda. E é essa que eu vos trago aqui por intuição daqueles que me auxiliam nesse momento. Perfeitamente, meu irmão. Então observe você também. E ele disse, o homem foi encontrado à beira do caminho, tinha sido assaltado, estava em estado deplorável, ensanguentado, quase que imóvel. O primeiro que por ele passou foi quem? O sacerdote, não é? E o sacerdote naquela época era o ser mais puro, né? Poderia ser um Caifás, o texto não fala, né? Ele fala em sacerdote. Poderia ser Caifás, Anás, qualquer sacerdote. E na época de Jerusalém, o sacerdote, para ser puro, para ele fazer parte do Sinedrio, ele não podia tocar em nada que fosse morto, principalmente no corpo humano. Vocês entenderam mesmo a parábola? É diferente, né? Então, para ser sacerdote, se ele tocasse num defunto,
ele, para repurificar, era quase nascer novamente, era quase reconhecer a reencarnação como um estado de necessidade de todos nós, né? E aí o sacerdote, o que é que ele fez? Ele viu o homem e pensou: esse é o próximo da parábola, é o meu próximo. Eu devia amá-lo como a mim mesmo, né? Porque eram os dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E a mim, ou a ele, como a mim mesmo. Mas se eu tocar nele, eu perco a minha impureza. Orgulho, né? Ele aqui desviou. É como fechar os olhos, né? Fechou os olhos. Essa passagem, aliás, ela muito bem explica a lavagem das mãos de Pôncio Pilatos, né? Ele fez de tudo para que Jesus não fosse crucificado. Chegou a perguntar a Anás: o que foi que ele fez à tua igreja? Perguntou a Caifás: o que foi de mal que ele fez às tuas orações, que elevas ao que tu chamas de Deus? E nenhum dos dois respondeu, porque eles temiam que Jesus, né, levantasse a espada e acabasse com a hegemonia da igreja católica, né? Por isso que tem aquela parábola que ele disse: eu não vim para a paz, né? Eu vim para a guerra, né? Eu vim com a espada, né? Na verdade ele veio dividir as criaturas. Pois bem, logo em seguida, quem foi que veio? Alguém se lembra? Quem foi o segundo que passou pelo... Esqueceram do texto? Quem foi? Bora, lembra aí. Quem foi? Certeza? Vou ler um pedacinho, viu? Para vocês lembrarem, viu? O homem estava quase morto, passou o sacerdote, depois veio um levita. Sabe o que é o levita? É o coroinha da igreja de hoje. Era aquela pessoa que entendeu, que ajuda o sacerdote. E quando ele viu o sacerdote, que era um ser alado, né? Se fosse um filme hoje, ele seria um avatar, né? Porque era a pessoa que, onde passava, se abria, né? Mal sabia eles que quem deveria abrir caminho para a paz e o amor passar eram eles, né? Que estavam diante do Filho de Deus, como Pedro bem disse. O levita disse, abra aspas, dizendo eu: se o meu chefe não ajudou e eu estou com uma vontade danada de ser sacerdote, né? Estou guardando um dinheirinho aí para, né? Imagine eu que estou cheio de pecado, né? E para purificar tem que fazer uma série de... Não dá tempo para dizer tudo, né? Castidade, oração, doação de bem e por aí vai, né? Por isso que nasceu a parábola do dar com a mão direita que a esquerda não vê, né? Ele disse: não, se ele desviou, é porque ele está correto, eu vou desviar também. Aí desviou e deixou o coitado lá. Quem foi a pessoa que ajudou o caído? O samaritano, que é filho da onde? De Samaria. A cidade que rejeitou Jesus. Percebeu o perdão? A história? Como é que se interpreta as parábolas? Tem que ler muito. Ser espírita não é participar de mesa, não. Nem dar passe, nem receber passe. Você precisa interpretar, porque uma hora o próximo está próximo de você. Aí Jesus narra que veio um samaritano, apiedou-se daquela pessoa que estava ao solo, em quase estado, hoje a gente poderia igualar, de desencarne, né? Porque tinha sofrido muito, tinham roubado, bateram muito nele e tal, né? E ele desceu do burricozinho dele, do burro, pegou o doente, pôs em cima do animal, carregou, chegou, a famosa pousada, né?
Ele disse: está aqui 2 moedas, cuide desse rapaz. Se passar, quando eu voltar eu acerto. Agora, salve a vida. Na verdade, ele já tinha salvo a vida, né? E o fato de levá-lo, né, e não deixar ali no sol escaldante, né, já era um sinal de benevolência. Aí Jesus pergunta ao doutor da lei, que a essa hora, não é, já devia estar absolutamente incolor, não é, de vergonha. Incolor, nessa hora ele estava incolor, ele não estava branco, ele estava incolor. Ele já estava auto-vendo o quê? O próprio perispírito, né? Cheio de manchas pelo que ele fez. Ele perguntou: agora, quem foi? Quem é o próximo? A parábola, ela reproduz: sem caridade inexiste salvação. Vocês acham, lendo o texto, quem é o próximo? O samaritano ou o que estava no chão? Você pode pensar também, né? Está escutando? Vocês acham que foi? O próximo foi o samaritano, que foi o próximo que se apiedou daquele que estava caído. Essa é a tradução. Naquela hora ele fez o primeiro, e assim diz, é bastante ler o item 3 do capítulo 15. Naquela hora ele usou o primeiro e mais forte dos mandamentos espirituais. E aqui não interessa a religião. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele era o próximo. Intuído, ele ajudou. Por isso que a parábola denota ajuda. E por outro lado, a trajetória seguinte diz que ele, com a ajuda que teve, a parábola termina, não diz que ele voltou, né, para ajudar, né? Quando ele voltou para ver se a pessoa estava boa, né? A parábola, nem na parábola, nem muito menos na Bíblia, em Deuteronômio, nem em Levita. Não conta a volta, mas não interessa a volta, o que vale é o ato, não é? Mas conta, alguns historiadores fazem essa versão, de que é o seguinte: na hora que ele ajudou e deixou, ele perdoou os 2 que desviaram do erro. Nessa hora também, evangelista deve ter baixado a cabeça, não? Disse: minha mãe, eu queria tocar fogo naquela cidade, olha. Pedi a Deus para mandar fogo, para queimar tudo. E logo o samaritano salvou alguém. E olha que na Salve Maria, eles eram tão unidos, né, que eles casavam entre eles e só ajudavam em tese, aquelas pessoas que eram da comunidade. Embora conhecendo Jesus, aí essa pergunta: por que eles não deram pousada a Jesus e aos apóstolos? Porque eles tinham medo de Roma. Roma dominava a Santa Maria. Santa Maria era vamos dizer assim, um bairro de Jerusalém, vamos chamar assim, uma região metropolitana, como se fosse o que, Jacarecica, Saúde ou coisa parecida. Então, essa parábola nos faz lembrar, esse livrinho aqui, ó, ninguém dá nada por ele, né? 100 anos de Chico Xavier, Alma e Coração, pelo Espírito de Emmanuel, traz uma tradução disso aqui. Isso é um livro de mensagem. Aquele que você vai fazer o evangelho de manhã, eu pergunto: quem faz o evangelho aqui? Quantas vezes? Uma. Faça todo dia. Digam, quantas vezes? Faça todo dia. Tem mais alguém? Começa a fazer. É todo dia. Aquilo que... Tem uma frase aqui que eu separei, mas eu vou dar uma tradução aqui rápida, viu? Porque acha que qual é o palestrante que mais lê hoje? Haroldo Dutra Dias, né? É o que mais lê, né? E ele ainda vai com o iPad, né? E só faz mas tem que interpretar, a gente não consegue, entendeu? Mais de 1 milhão de livros espíritos no mundo.
Se você disser que leu 10%, você está mentindo. É melhor você procurar outra coisa. Não sei onde foi que eu guardei aqui. Mas é o seguinte, essa passagem é interessante, porque ela diz o seguinte, que fazei o bem usando da oração e mudarás quem serás. Essa é a história que está aqui. Eu agora estou tendo umas intuições para traduzir parábola. Parábola de passagem. Tá? Porque às vezes a gente se perde no meio do caminho. O óbolo da viúva, né? Vixe, nossa senhora, o que é isso, né? Sabe nem o que é óbolo? Óbolo é doação, né? É aquela moça que não tinha nada, ainda deu uma moeda na hora de, né? O famoso ajuda. E aqui tem uma história por trás disso. Então vejam bem o que é que Chico Xavier nesse livro, um título chamado Auxílio Moral. Perceberam que aqui foi uma ajuda, né? Então auxílio é ajuda, né? Ele começa dizendo o seguinte, para a gente ver se efetivamente a ajuda que nós estamos prestando a um irmão ou a nós mesmos, né? Porque um sábio da Grécia, chamado Sócrates, né? Ele disse, conhece-te a ti mesmo. Você conhece a você mesmo? Eu acho que ninguém conhece também. Porque a nossa evolução, ela tem um problema. Você que está acenando, né? É verdade. E escreveu, não posso repetir daqui. Mas nós temos um problema seguinte, que nós não podemos ser contrariados. Você percebeu? Fulano tem uma paciência de Jó. Mexa com um dele. Para você ver. Não é? E nós cometemos, às vezes, alguns, vamos dizer assim, tropeços, né? Porque nós achamos, por exemplo, que tem. De vez em quando eu dou as paradas, porque a gente vai escutando alguns pedidos, né? Certo, ok. Então o que acontece, na verdade? Aqui existem pessoas que efetivamente seriam o sacerdote ou levita, desviariam exatamente, né? Agora, se fosse hoje, pegava um celular, né, e já batia uma foto, e já mandava para o grupo tal, dizia, repasse para não sei para onde, bota na televisão, percebeu? Né? Eu não quero nada de ruim para mim, mas na hora de divulgar o outro, ou levantar a mão para fazer a ajuda que o texto chama do samaritano, foi a resposta que Cristo deu ao doutor da lei e a João evangelista, que não contou 1999, 998, né? Não é para contar 1, 2, 3, 4, 5 e praticar o ato, né? Tem que devagar até que, ou sair de perto, né? Às vezes não consegue. Olha o que o Chico disse pela pena mental de Emmanuel. Em muitas circunstâncias, né, afligimos-nos ante a impossibilidade de alterar o pensamento ou o rumo das pessoas queridas ou que das quais não gostamos, não é? Você gosta de fulano, mas não gosta de ciclano. Você nunca tentou ser próximo de fulano. Você nunca ajudou a fulano. Ele faz uma pergunta interessante. Esse texto também envolve família, porque os apóstolos, né, eram uma família. E nem por ser uma família, né, não deixou João Evangelista, né, que dizia, eu não tenho nem a capacidade de amarrar as sandálias de quem vem, né, quanto mais batizar, né? Quanto mais batizar, não é? Depois galgou
a sintonia, como dizia Chico também, a sintonia das borboletas, né? Reencarnou como Francisco de Assis. Veja que pergunta interessante. Será que você tem isso em casa, hein? Isso aqui é tudo ajuda, viu? Não é autoajuda, outra ajuda é outra coisa, né? Como auxiliar um filho que se distancia de nós, através de atitudes que consideramos indesejáveis, ou amparar um amigo que persiste em caminho que não nos parece o melhor. E aí? Como é que você vai ajudar? Quem é você nessa história? O sacerdote? Você também? Sim. O sacerdote, o levita ou o samaritano? Certa vez, eu já contei isso algumas vezes, mas vou relembrar, porque eu estou vendo pessoas novas aqui, né? Novas e necessitadas. Inclusive esse que vos fala, né? E o fato de eu estar aqui e depois ir para lá, né? Não quer dizer que eu esteja num nível maior ou menor do que vocês, né? O importante é que nós todos estejamos aqui aprendendo mutuamente, né? Porque quem sabe um dia, né? Vocês não vão estar aí. É só querer ajudar. Uma sexta-feira, eu não posso vir toda sexta-feira, né? E aí eu perco o bônus hora lá de cima, né? Tem que fazer um bocado de coisa diferente, tem que ir para lá. E uma sexta-feira, pouco cheio, e eu disse: minha gente, é o seguinte, olha, amanhã tem a campanha do quilo, nós estamos precisando de 2 pessoas, só 2, a sala estava cheia, né? Eu já estava falando quase ali, né? Encostado. Daquele dia que você acha que, né? Hoje talvez, né? Pela quantidade de coisa, uma vez, quando Deus espera, buf. É em todo lugar isso. Eu disse: está faltando 2 pessoas. É para ajudar. Olha, não se preocupe não. Vai chover não. Vai dar uma capazinha, você coloca, dá um aventalzinho, com o nome, né? Campanha do quilo. É só chegar na porta e dizer assim. Ou de casa, aí ninguém responde. Aí você usa o antigo, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Para sempre ser louvado, hein? Vem, né? Tem lugar que tem que chamar assim, somente no interior, e se for à noite. Mas é durante o dia. Aí você vai lá pedir 1 quilo. Olha, estamos na campanha do quilo e tal, entendeu? E o que der, você coloca no saquinho. Quando começar a ficar pesado, você fala, né? Vai ter um carrozinho acompanhando, né? Para não carregar muito peso. Esperei, implorei, ninguém. Um disse que tinha um problema na coluna, já fez logo assim. Eu digo: pronto, aí é escoliose, só pode ser isso. Você fez assim, é escoliose, não consegue andar, está vindo aqui arrastado. O outro disse: não, porque eu tenho um compromisso não sei aonde. As desculpas foram, né? Foram bem parecidas com o João Evangelho. Vamos tocar fogo logo dessa cidade, porque ninguém deu pouso a gente. Quer dizer, o impulso foi maior do que a própria sensibilidade de ajudar. Como se desejar ser um homem de bem, é um dos capítulos aqui do Evangelho. Ser um homem de bem, sem pensar em afastar o homem antigo. Eu só melhoro quando eu esqueço o homem velho. E como é que eu esqueço o homem velho? Primeiro, fazendo uma autoanálise. Vocês já fizeram? Quando chegar em casa hoje, ou até agora mesmo, se quiserem, viu? Você também. Duas palavrinhas, 2 frases. Durante o dia hoje, eu fui útil em alguma coisa? Entendeu? Que disse: vixe, falei tanto dos outros hoje, foi triste. Até de mim mesmo eu falei. O que eu ia falar, fui para o espelho e cortei-me a mim mesmo, né? E a segunda é o seguinte: o que eu fiz hoje ajudou alguém ou a mim mesmo?
Quanta gente arrependida aqui, né? Inclusive eu. Que quando estava saindo de casa ainda veio aquele pensamento. Mas aí o pensamento veio de outro lado, né? Tá chovendo demais. Aí o outro lado disse assim: você está dentro do carro? Aí eu aqui liguei e vim embora. Né? Se tivesse um soninho melhor. É mesmo, esse monte de chuva. Isso não vai dar ninguém lá, né? Pessoal com frio, né? Leva as duas perguntas, viu? Para não esquecer o que você fez hoje, escreva. Escreva. O que é que falta, por exemplo? Mas deixa eu esclarecer um detalhe. Ó, ajuda não é dar esmola, viu? Pelo amor de Deus. Claro, as casas espíritas vivem de doação, etc. Né? E doação espiritual também, né? Mas a gente precisa aqui pagar, ninguém pede nada aqui, né? Ninguém, aqui não, já entrar numa casa espírita, vira algum cesto aqui, dizendo, deixe a sua contribuição em nome de Jesus e Maria Santíssima, e o seu lugar vai estar garantido, não sei aonde, não estou criticando nenhuma, né? Porque eu já vi isso, escrito. Eu desencarnei, eu acho que eu devo estar no umbral para lá, né? Porque lá é no umbral que você vê isso, né? E foi para um negócio sério, né? Ajuda é ver no outro a necessidade de se apoiar em você. Já perceberam que as divergências dos adjetivos do mundo, a grande parte são iguais? Bem tem 3 letras, mal tem 3 letras, verdade tem 7 letras, mentira tem 7 letras. É exatamente isso. A gente tem que escolher. Quantas vezes só um abraço, um pequeno abraço, um bom dia mais acalorado. Aquela velha história, bom dia, bom dia para você, né? Já viu isso várias vezes? Bom dia para você. Eu falo, espera aí, vem cá. Não venha não, mas vem aqui, rapaz. O que foi? Está com algum problema? Não. Você aqui, pô, dá um abraço. Pronto, acabou. Aí, o que tiver que colocar para fora, sai. Porque lágrima, entendeu? Só se equipara a sorriso, percebeu? Quando você está feliz, você é assim, né? Falando com todo mundo, não vai, não conhece ninguém, está sorrindo das flores, assim que se diz. Que as flores, o sorriso das flores está quando elas se abrem no botão, já dizia o poeta. A ajuda está em ver no outro e até em nós mesmos. Ou você acha que o espelho é apenas para ver se você está bonitinho ou bonitinho, se o cabelinho está bem cortado, se a barba do meu irmão está ali, está bem desenhadazinha, que ele hoje fez, deixou nos trinques, né? Ele frisou, não é? Já sorriu, tá vendo? Tá vendo? Não é isso. O evangelho todo, olha, não poderia ser em outro lugar que essa palavra devia estar, fora da caridade da salvação. Então a ajuda é ajuda sincera. Não é aquela, não, eu vou ajudar porque lá em cima o Deus, ou quem estiver olhando por mim, vai anotar no caderno, ele deu 60 quilos de arroz para não ser. Tem uma história muito interessante que o rapaz se converteu, né? A doutrina espírita ninguém se converte, viu? Entendeu? A gente recebe a advertência, é advertido, adverte-se para estar aqui. E muitos de nós está aqui como o último pau de arara, né? A última madeira. Você é o náufrago e disse, eu vou para ali, eu já fui para tudo que é lugar, já fiz cada coisa que se eu contar lá ninguém acredita, e ali é o lugar. Eu já disse a vocês, de vez em quando, fazendo tanto eu, está surtindo defeito nenhum. O cara diz, quer saber o passado? Porque a doutrina espírita não faz regressão não, viu? Porque se fizer regressão, você desencarna. Sério? Não brinque não. A gente vê como os irmãos que estão aí, né?
E hoje está lotado. Parece que a chuva, né? Como diz o povo do interior, né? Para tirar a impureza do mundo, né? Tem gente que diz: quer saber o que você fez com fulano? Eu? Ele lhe ajudou assim, assim, assim. Olha aí, ajudou assim. E você fez isso? Eu mesmo não, cara. Baixa a tela mental. Só um. Não, pai. Não aguenta. Às vezes, prossegue o leitor, a criatura em causa. Isso aqui não tem, ninguém tem essa hipótese aqui, né? Às vezes. Isso é uma luz, né? Um homem desse tamanho. As crianças. Vai daqui para lá o passo. Chega lá, pode. Chega lá. Os idosos. Tem ninguém idoso aqui, todo mundo não. Todo mundo novinho, abaixo dos 15 anos, né? É. Do número 1 Estamos ao número nos 5. preparando para o momento da fluidificação dos passos. Por isso esse pequeno intervalo. Um grande abraço a todos, muita paz. Continua o texto. Às vezes, a criatura em causa é alguém que nos mereceu longo tempo de convivência e carinho. Noutros lances da vida, é uma pessoa que nos erigia na estrada em baliza de luz, e nós nos tomemos retribuir. Aconteceu com vocês não, né? Assim, nunca aconteceu não, né? Não se apoquente com isso. Você não está aqui para anotar o que você fez de bem. Você está aqui para fazer o bem. Você não desencarna e dá o primeiro choro e alguém lhe dá um caderno de 10 matérias para você começar a anotar o que, é que você está fazendo. Porque o certo é para lhe dar 2. Um pouco que você está errando e o que você está acertando. Garanto que você está errando, vai estar cheio de dinheirinho. Nós precisamos entender que a essência da vida é fazer o melhor desprendidamente. Só isso. Você só pode fazer uma... essa semana eu fiz uma pessoa feliz, né? Eu cedi o meu ombro para um conjunto de lágrimas e dor que passava por mim e só eu senti, porque só às vezes só você sabe que alguém está com problema, não é assim? A pessoa está daquele monte de gente, aqui tem, né? Claro, lógico. Estão aqui na sexta-feira porque estão, né? Estão tudo obsidiado aqui. Mas às vezes a gente tem uma intuição que a gente sabe que o colega, o familiar, né, está com algum problema. A convivência nos faz isso. O famoso: eu posso ajudar. O outro disse: e ele está sabendo? E ele está sabendo que eu tenho? Eu disse: não. Ele está perguntando se pode ajudar. Você disse se quer ou não, né? Às vezes aquela pessoa está esperando exatamente isso. Alguém que está muito perto, né, que você deu carinho, né? O texto diz, né, deu carinho e depois lhe maltrata, coisa parecida. Divaldo Pereira Franco, né, na sua jovialidade, né, de 96 anos, um menino, né, ele disse que ele não tem inimigo. É interessante isso, né? Quem não gostar dele é problema dele. Agora, quando eu começar a não gostar do outro, aí é problema meu. Porque parece brincadeira. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, espiritualmente falando, entendeu? Que a maioria dos nossos pensamentos, e eu não estou reproduzindo a pergunta do livro dos Espíritos, né? Os Espíritos influenciam a nós, e a resposta foi muito mais do que pensar, né? Não estou falando nem dessa maneira. Eu estou falando que nós estamos sendo, vamos chamar assim, sendo intuídos a praticar
todas as virtudes que o Cristo ensinou. A inveja, o orgulho, a falta de ajuda, a maledicência, alguns até a má vontade de estar aqui, eu não sei porque vem, não é? Não é verdade? Ah, não, você tem que bater. Porque a idade, entendeu? Aqui é acima de 50, eu já está com 63. Número 6 ao número 11. 6 a 11. Estar ao vivo, né? Não. Nesse momento de desobsessão precisamos ter calma, né? É um momento de reflexão. É até bom essas paradas, né? Dizia eu, nós precisamos entender que nós estamos sendo intuídos a praticar as virtudes do Cristo. Infelizmente. O famoso, eu deixei de ir para tal local, não estou falando na casa espírita. Mas dou esse exemplo aqui, porque nós estamos na casa espírita, né? Por isso aí qualquer outra. Eu não vou porque eu não estou sentindo efeito. Tá, meu amigo? Escolha uma virtude do Cristo, qualquer uma, a menor de todas. Não tem a menor, viu? Todas elas foram grandes, né? Não tem. Mas escolha uma só e tente fazer. Agora eu queria que você fizesse, eu sempre digo isso nas minhas palestras, eu acho que é a maior virtude, na minha caridade, na minha concepção, é você perdoar e esquecer. Se você vem a uma casa espírita, estando obsidiado, como nós todos estamos, né? E você consegue sair daqui com o pensamento de que algo está errado na sua vida, e que você pode consertar isso com uma frase, é uma vitória magnânima. Parece que os céus, o seu anjo da guarda, o seu guia espiritual, aqueles que se compadecem de você, modulam uma nova visão, inclusive vocês também, de que nós somos aquilo que pensamos ser. Costumo dizer também, seja o próximo, o bom samaritano, aquele que nem procurou saber quem deitava-se ao solo na dor, porque a sua dor nem é maior, nem é menor do que a dos outros. Ao contrário, a dor dos outros faz com que você aceite ou entenda a parábola e comece a ajudar. Pedir por cada um de nós. Isso aqui é a coisa mais bonita do que a prece. Eu sou apaixonado pelas mulheres, não, literalmente falando, né? As mulheres mães, as mulheres esposas, companheiras, né? Em especial o Maria de Nazaré, né? Estou preparando uma palestra sobre o livro Maria de Nazaré, né, de Guiramês, aquele livro de Número 13 ao 18. Mais alto, do 13 ao 18. Isso aí, verdade. Poxa, não sei nada, tudo bom. Mais alguém? Uma paz? Parece que eu o nariz. Irmã, parece demais. Até o andar. Como dizia eu,
nós precisamos, de um modo geral, estabelecer meios de ajuda, como disse o colega que passou aqui agora, né? Ser solidários conosco. Todos nós estamos necessitados, todos. Você que está aí, eles, eu, os que estão aqui, os que estão aqui esperando naquela fila gigantesca. Não percam a fé, a esperança. A dor de hoje é o ensinamento de amanhã. Pare de reclamar. Você, quando sair de casa, vai pegar seu carro, né? Vai para sua caminha, né? Tomar um leitinho, um cafezinho, né? Bater um papo com alguém, se tiver, né? Vai dormir, ligar um arzinho, né? Ver a Netflix, né? O Prime, né? Ou então brincar no Instagram, no Facebook, mandar uma mensagem, etc, né? E quantos estão dormindo nessa chuva e o cobertor são as folhas das árvores? Quantos não comeram ainda hoje? E tu reclamas pelo que te falta, ao invés de agradecer pelo que te sobra? Essa é a ajuda. O próximo é você. Perceberam aqui que hoje teve próximo do número 1 ao número 5, né? Aí o próximo seria o 6. Se não veio, o 7º. É uma parábola. Você é o próximo. Porque você pode ser o próximo que ajuda, ou o próximo que está deitado, em sofreguidão, em desfalecência, em dor. Vocês já viram aquelas pessoas que estão na rua obsidiados, né? Falando com o lado espiritual sem saber, e às vezes discutindo, né? Às vezes por droga, né? Por bebida, por uma série de fatores, às vezes até pela própria loucura, né? E estão ali conversando com nada. Quantos irmãos chegam aqui e dizem: eu estava ali no bar bebendo, um rapaz mandou eu vir aqui, disse que aqui tinha uma cachaçinha, mas eu estou vendo aqui que aqui parece uma igreja, um templo, um hospital, e eu estou sentindo a vontade de... eu estou cansado. Perceberam? Eu estou cansado. Esse é o pedido de súplica. No livro Maria de Nazaré, pelo Espírito de Miramês, uma das frases, que é um livro que todo mundo devia ler. Ele é um livro grosso, eu já disse isso aqui, mas não é a grossura do livro, é a essência que está. Porque é para um livro desse tamanho, né? Poucas páginas, 100 e poucas páginas, entendeu? Mas traz, se você abrir aleatoriamente, alguma coisa vai sair. Entre Deus e o... É brincadeira isso, né? Olha o texto que eu abri, sem querer. Entre Deus e o próximo. Será que tem alguma coisa? Ou foi coincidência? Ou eu marquei para dizer, quando tiver perto de terminar, eu vou abrir. Não, não foi. Está aqui, ó. Uma simples leitura. No livro Maria de Nazaré por Miramês, dizia eu, e você também deveria fazer isso, né? Está na internet, você não pode comprar, está na internet, baixe. Naquele setor 0800, entendeu? Em PDF, né? Que você ainda fica com raiva quando não tem aquela página aqui, né? Que pula, né? Acaba quer ler de graça e ainda reclama porque tem uma página que pulou. Ela no Sinedrios, com 7 anos de idade, viu? Caifás, sacerdote mor, pergunta a ela, disse: se eu te fizesse uma prece, qual a resposta que eu teria? Eu conseguiria ter essa prece? Ela, com 7 anos de idade, respondeu: mãos estendidas para Maria nunca voltam vazias. É isso que nós precisamos fazer. Dá com as duas mãos. Porque o abraço envolve, né? Porque ele camufla a dor, já dizia o poeta mineiro. Porque se pede esmola com a mão estendida e se acanha,
Porque isso é o instinto do homem. Pedir com a mão e esconder a outra. E muitos de nós, né, quer mostrar as duas mãos para todos, né? Eu fiz, eu sou bom. E às vezes a sua ajuda não foi adequada. A melhor ajuda é aquela que você tira de um rosto uma dor e coloca um sorriso de esperança. Essa é a melhor e mais adequada ajuda. Cristo fez isso numa grandiosidade que nenhum de nós pode alcançar. Tua fé te curou. Veja a humildade de um homem. Ele curou aquele aleijado, ele curou aquele coxo, ele curou aquele cego, ele curou aquele leproso. Vai e conta. Dos 10 leprosos só botaram um, só botou um. Isso é ajuda, solidariedade, caridade. Não vale dar salvação, né? Porque salvação é uma expressão caricata, né? Fugível. Nós vamos passar muito tempo ainda, né, vindo para o vaso carnal para tentar resolver o nosso problema. Eu sempre digo, uma vez me perguntaram, qual é a prova que você tem que existe vida após a morte? Eu disse, a minha doutrina, a doutrina que eu abracei, né, lendo nos livros, vendo, participando de mesas, etc, né, tendo o carinho do mais alto de estar numa mesa espírita, etc. Assim. Agora, uma coisa eu digo a você, quando você morrer, você vai saber que eu estou falando a verdade. E eu trabalho no centro só, no centro tal, viu? Se você morrer primeiro, vá para lá, para me dizer que é verdade. Aí você vai saber. E aí lá, aquilo que você fez de melhor será levado em consideração. Eu já contei essa história, mas tem algumas pessoas aqui que são novas e eu vou contar rapidamente. Isso se chama ajuda. Todo mundo sabe, ou pelo menos já ouviu falar, que Bezerra de Menezes foi o médico, denominado médico dos pobres, né? Ele ajudou mais do que poderia se ajudar, né? Tanto que ele, quando retornou à parte espiritual, Celina, a secretária de Maria de Nazaré, desceu e disse: a mãe dos anjos é Maria de Nazaré, é assim que ela é chamada no plano espiritual. Pede a você que escolha o plano espiritual onde quereis habitar. Se fosse um da gente, dizia: eu quero ir lá onde não existe pecado, mais de cílios para dentro, lá para cima. Eu queria ficar assim bem perto de Deus. Mas ele disse: não, enquanto houver sofrimento, eu quero ficar entre a terra e as colônias espirituais. Novamente, Celina levantou Bezerra de Menezes e disse: vem aqui. Olha, um homem daquele jeito, ainda quando voltou para o plano espiritual, ainda passou um tempo em descanso. Você imagina nós, viu? Você imagina nós, para onde nós vamos? Não, pode ser até que nós, né, recebamos uma ajuda maior, né? Quem sabe? E ele disse, Celina disse: vem aqui, Bezerra. A varanda, ele estava numa espécie de uma enfermaria, alguma coisa assim. Isso, que zoada é essa? Que balbúrdia é essa? Chamando meu nome. Aí estava aquele monte de gente num gramado separado por um lago maravilhoso, né, em cheiro de rosas. E ele disse: quem são essas pessoas que eu não conheço? Ela disse: essas pessoas foram todas elas que você ajudou em vida, na sua última encarnação. Um homem que chega diante de uma mulher grávida, jovem, que lhe pede ajuda, que não estava prestes a dar à luz, a trazer o irmão ao mundo, e não por vaidade,
abortar ou coisa parecida, não estou falando do aborto nas outras concepções, mas abortar por vaidade. E lhe dar o próprio anel de formatura para que ela pudesse fazer um enxoval, está muito além da nossa compreensão, não é? Tirar seu anel, olhou para um lado, não tenho nada, meu Deus, mas eu preciso ajudar essa moça. Lançou a mão da galhardia de um trabalho de mais de 45 anos e entregou, disse: venda e faça o enxoval daquele que virá ao mundo pela sua vontade. Isso é solidariedade e ajuda. É isso que a palavra diz. Então, escolha quem você é nessa história: o sacerdote, o levita, o samaritano ou o próximo. Assim, agradecidos a todos, hoje eu vou me permitir a fazer a prece ainda online, a pedido espiritual. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento ao alto, mas ao mais alto, onde a mente, onde o pensamento possa alcançar, onde se possa tocar as estrelas, onde se sinta o hálito de Deus, onde o nosso coração sinta a suavidade do afastamento da aflição que cada um de nós possa vir passando, aonde nós possamos levar ao nosso lar o emblema da virtude do amor, da caridade, a cada um que lá habita. Vamos pedir também por aqueles que estão em desalinho espiritual, aqueles que aqui chegaram em desencarne, na prática inacessível dos erros. Vamos pedir por nós mesmos, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que nos carregue em seus braços, como diz a poesia dos quatro pés. Vamos pedir a Maria de Nazaré, a Mãe dos Anjos, que evoque em nossa direção toda a sutileza de proteção. Vamos agradecer por estarmos aqui, independentemente das águas que descem do mar superior, como dizia Bezerra de Menezes. Vamos pedir que nós possamos ser mais caridosos. Vamos pedir que nós sejamos o próximo, ou quem sabe o samaritano. Vamos pedir. Vamos agradecer. Vamos levar para cada irmão necessitado o abraço da fraternidade e da solidariedade. Vamos, sobretudo, lembrar que cada passo dado em direção ao irmão querido, um raio de luz, de esperança e de mudança, se nos toma conta de cada um de nós. Diante de todas essas bênçãos, vamos pedir por aqueles que estão em desencarne, que nos perdoe pelo que porventura nós tenhamos feito em outras existências, mas lembrá-los também que hoje somos vítimas ou algozes, mas o verso e o vice também existiram. Pai de misericórdia, nós agradecemos fervorosamente, esperamos que Tu nos dê o caminho de volta a essa casa de oração e de esperança, para que nós recebamos o banquete do auxílio espiritual. Que assim seja, e até um próximo encontro. Até breve. Até breve a vocês. Muita paz.